Alô pessoal, vamos ver esse exemplo, que é uma aplicação de equação diferencial. Então vamos considerar que um tanque contém 20 kg de sal dissolvido em 5.000 litros de água, como a gente mostra aqui na figura. Água salgada com 0,03 kg de sal por litro entra no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. A solução é misturada completamente e sai do tanque a mesma taxa. A pergunta é: qual a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora? Então, aqui nós vamos chamar de y a quantidade de sal num certo instante t. Então, y de t vai ser uma função que vai indicar a quantidade de sal depois de t minutos. Aí nessa situação nós temos que o tanque ele contém 20 kg de sal, ou seja, inicialmente a minha quantidade de sal, ou seja, no instante zero, a minha quantidade de sal vai ser 20. E observe que nós queremos aqui qual a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora, ou seja, nós vamos querer y de 30, no caso aqui de 30 minutos. Vamos considerar a taxa de variação, no caso aqui vai ser a taxa de variação da quantidade de sal em relação ao tempo, e essa taxa de variação vai ser a taxa de entrada menos a taxa de saída. A taxa de entrada vai ser igual a, observe aqui que está entrando 0,03 kg de sal no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Então aqui a nossa concentração de sal que entra no tanque é de 0,03 kg por litro. E aí essa concentração nós multiplicamos pela vazão aí, que no caso é de 25 litros por minuto. Então fazendo essa conta 0,03 vezes 25, a gente vai ter 0,75. E aí observe que essa taxa de entrada ela vai ser em quilogramas por minuto. Então nós vamos ter uma taxa de entrada de 0,75 kg por minuto. Agora a taxa de saída vai ser igual, aí vamos observar que a quantidade de sal que nós temos aqui no tanque é a quantidade y de t, e ela está dissolvida aqui nesses 5.000 litros, né, de água. Então nós vamos ter a nossa concentração aqui y de t sobre 5.000 litros. Então aqui é a quantidade em quilogramas e aqui é a quantidade de litros, 5.000 litros. E vamos multiplicar pela vazão de saída, que aqui é a mesma, é 25 litros por minuto. Fazendo essa conta, nós vamos cortar aqui 25 por 50, então vai ficar 2, e aqui tem 2 zeros, então vai ficar y de t, que é a quantidade de sal que a gente tem no instante t, dividido por 200 aqui. E isso também em quilogramas por minuto. Então vamos montar agora nossa equação diferencial. Então vai ficar dy dt igual a nossa taxa de entrada, que é 0,75, e aqui a nossa taxa de saída, que é y de t sobre 200. Então aqui eu vou considerar apenas y, então aqui a gente resolve essa expressão e vai ficar 200 vezes 0,75 vai dar 150, aí menos y sobre 200. Aqui é operações com frações. Aí dessa forma nós vamos ter essa equação dy dt, que é igual a 150 menos y sobre 200.
Vamos resolver essa equação separando as variáveis. Então aqui nós vamos ter dy, aí esse 150 menos y passa dividindo aqui, então vai ficar dy sobre 150 menos y igual a esse dt, ele passa multiplicando, então nós vamos ter dt dividido por 200. Então agora nós vamos resolver os dois lados aplicando integral aqui. E aí vamos resolver essa nossa primeira integral aqui, que é dy sobre 150 menos y. Então aqui eu vou considerar o 150 menos y, vou chamar isso aqui de u, e o nosso du vai ser a derivada de 150 menos y. No caso aqui, a derivada de 150 é 0, derivada de menos y é menos 1, então vai ficar menos 1 dy. Então vamos substituir agora aqui na integral. Então no lugar do dy eu vou colocar menos du, e aqui vai ficar no lugar de 150 menos y vai dar u. E essa integral é o log natural, na verdade menos aqui, né? O log natural do módulo de u. E aí a gente substitui, vai ficar menos log natural do módulo de u, no caso aqui u é 150 menos y, e isso, vamos esquecer aqui da constante, mais uma constante. Então vamos substituir agora o resultado dessa integral, então nós vamos ter menos log natural de 150 menos y, que é o resultado dessa integral. Aqui a integral de dt vai ficar t, então vai ficar t sobre 200. Aí mais a constante aí, que eu vou chamar de c. E agora nós vamos usar aquela nossa condição inicial, que nós vimos que é y de 0, que é igual a 20. E aí a gente substitui, no caso aqui, o meu t vale 0 e o y aí vale 20. Então vamos substituir. Então vai ficar menos log natural de 150 menos 20 igual, aí t, no lugar do t aqui eu vou colocar 0, ficar 0 sobre 200 mais a constante. Então fazendo as contas aqui nós vamos ter menos log natural de 130, de módulo de 130, aqui eu vou deixar apenas 130 aqui, que vai ser igual à constante. Assim, a nossa constante ela vai ser menos log natural de 130. Agora vamos substituir o valor dessa constante aqui nessa nossa expressão. Então nós vamos ter menos log natural do módulo de 150 menos y, que é igual a t sobre 200, aí mais a nossa constante, que no caso é menos log natural de 130. Vamos multiplicar esse resultado aqui por menos 1. No caso aqui, para trocar esse sinal, então vai ficar log natural de módulo de 150 menos y igual a menos t sobre 200 mais log natural de 130. E aí a gente aplica a definição aqui de logaritmo, então vai ficar o módulo de 150 menos 30, aliás, 150 menos y, igual a e, que é a base aqui, elevado a toda essa expressão aqui. Então vai ficar e elevado a menos t sobre 200 mais log natural de 130. E isso aí a gente pode aplicar na propriedade das potenciações, então a gente pode escrever isso como sendo e elevado a menos t sobre 200, aí vezes, né, e elevado a menos log natural de 130. Aí aqui a gente pode aplicar a propriedade aqui dos logaritmos. Então aqui vai ficar 130 e a nossa expressão então vai ficar módulo de 150 menos y, que é igual a e
elevado a menos t sobre 200 vezes 130. Agora, para retirar esse módulo, nós teríamos 150 menos y igual a mais ou menos essa expressão aqui. Mas vamos observar que essa nossa função y, ela é uma função contínua, e além disso, o y de 0 ele é igual a 20. Então, nesse caso, aqui nós temos 150, eu vou colocar como sendo uma função constante aqui, vou colocar os eixos aqui. Então, aqui é 150. E essa função y aqui é uma função contínua e o y de 0 é igual a 20, ou seja, é uma função que ela vai iniciar a partir desse ponto aqui. E vamos observar que esse lado aqui sempre vai ser positivo, ou seja, ele é diferente de 0. Aí, como ele é diferente de 0, nós nunca vamos ter esse ponto aqui em que 150 é igual a y aqui no caso. Então, dessa forma, nós vamos ter uma função sempre y de t que sempre vai ser menor que 150, ou seja, esse valor aqui ele sempre vai ser positivo. Então, concluímos assim que o módulo de 150 menos y vai ser sempre um valor positivo, ou seja, desse lado direito aqui, o sinal de mais aqui, então nós vamos ter e elevado a menos t sobre 200 vezes 130. Aí, aqui para ficar melhor, eu vou colocar o 130 na frente. Então, vai ficar 150 menos y igual a 130 vezes e elevado a menos t sobre 200. E aí a gente separa o y, vai ficar menos y igual a 130 elevado a menos t sobre 200, aí menos 150. Aí multiplicando por menos 1, nós vamos ter mais aqui, aqui menos e aqui mais. Então, dessa forma, nós vamos ter a nossa função y, que é igual a 150 menos 130 elevado a menos t sobre 200. E com essa função nós já podemos responder a questão, ou seja, calcular o y de 30. Então, nós vamos ter 150 menos 130 vezes e elevado, aí eu substituo t por 30 aqui, então vai ficar menos 30, aí sobre 200, e daí com a calculadora a gente faz essa conta e a gente vai ter um resultado aproximado de 38,1 kg. Assim, a questão está respondida e a quantidade de sal depois de 30 minutos é 38,1 kg.